Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo a partir das 5h50 para falar um pouquinho sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Sempre aí um olhar para ambiente político, economia e também ambiente corporativo. Obrigado pela sua companhia, você que nos assiste aqui ao vivo ou posteriormente gravado. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aí no mercado já nas primeiras horas do dia. Compartilhe com pessoas que trabalham no mercado financeiro, quem quer virar especialista ou investidores que querem começar o dia bem informados também, para termos esse conteúdo aí de forma gratuita disseminado para cada vez mais pessoas. Hoje é dia 9 de março de 2022, olhando um pouquinho para fechamento de mercado no dia de ontem. Ontem foi um dia de forte alta aí para as principais bolsas, com exceção das bolsas asiáticas, que já haviam fechado praticamente antes mesmo aí da abertura do restante dos mercados, né? Por conta da questão de fuso horário, mas foi um dia aí de queda nas commodities, recuo, o maior recuo aí que nós vimos recentemente. O petróleo aí chegou a cair 12%, a negociação de petróleo futuro, inclusive, o que obviamente aí acabou dando uma tranquilidade maior para os mercados. E falando em índice Bovespa, a bolsa brasileira subiu com a maior alta diária desde 2020, então recuperando bastante, e os mercados globais seguindo o mesmo caminho. Um outro ponto que ajudou em toda essa negociação e queda do barril de petróleo no dia de ontem foi a possibilidade aí do Iraque, né, aumentar aí a sua produção diária de petróleo, caso a OPEP mais solicite, caso a OPEP mais precise. Isso obviamente aí trouxe uma expectativa de um melhor casamento entre oferta e demanda e fez com que o barril de petróleo aí, negociação futura, caísse bastante, diminuindo um pouquinho aí a pressão sobre questões de inflação e também aí a expectativa de juros por conta de uma inflação elevada aí no Brasil e também no mundo inteiro. Além disso, aí temos a possibilidade, né, vinda aí a partir de ontem, de uma possível negociação de cessar-fogo entre o presidente da Rússia e o presidente da Ucrânia, isso também tranquilizando um pouco os mercados. E obviamente por aqui a entrada ainda de fluxo estrangeiro, né, de dinheiro do exterior buscando ativos baratos e também taxa de juros elevada no Brasil, também fez com que o dólar caísse, juntamente aí com a expectativa de juros futuro. Na Europa, na média, aí, as bolsas subiram mais de 5%, e olhando para os Estados Unidos, também as bolsas subiram acima de 2% aí na média, né? Inclusive bem acima disso. A gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas óbvio, os investidores e especialistas continuam de olho aí nas discussões e nos ataques em relação à guerra na Rússia e Ucrânia, e também mercados aí de olho na decisão de política monetária do Banco Central Europeu no dia de hoje, que acontece no dia de hoje, e o CPI, né, a inflação lá nos Estados Unidos, mas a gente fala sobre tudo isso durante o nosso bate-papo. Olhando um pouquinho para números de forma geral, então o Ibovespa ontem subiu quase 2,5%, alta de 2,43%, com a bolsa chegando aos 113.900 pontos. Olhando para o dólar, ele voltou para casa dos R$ 5, uma queda de 0,95%, e bolsas norte-americanas disparando, Nasdaq subindo aí 3,59% a 13.255 pontos, índice S&P 500 subindo 2,57% a 4.277 pontos, e Dow Jones uma alta de 2%, voltando aos 33.286 pontos. Na Europa o cenário não foi muito diferente, com bolsas subindo mais e o dólar tendo leve alta de o euro tendo leve alta de 0,41% a R$ 5,53, e se mantendo basicamente aí na mesma cotação do dia anterior, mudando aí algumas frações decimais.
Nas bolsas, então, o DAX na Alemanha subiu quase 8%, alta de 7,92%, voltando aos 13.847 pontos. A França e o CAC teve uma alta de 7,13%, com o mercado voltando aí a precificar 6.387 pontos para a Bolsa Francesa, e no Reino Unido voltamos aí a 7.190 pontos após uma alta de 3,25% nos mercados europeus. A Ásia, como falávamos na abertura, ainda fechou em queda, né, por questões de fuso e não pegou a realidade aí das novidades em relação ao barril de petróleo, e bolsa chinesa aí fechou com queda de 1,12% a 12.107 pontos, enquanto bolsa Nikkei fechava com queda de 0,30 no dia de ontem a 24.717 pontos. A gente continua olhando aí para abertura e fechamento de mercado lá no finalzinho do nosso Morning Call, dando uma perspectiva aí para o dia de hoje. Olhando um pouquinho aí para o restante dos fechamentos, criptomoedas no dia de ontem, tivemos o Bitcoin subindo forte, 8,85%, e o Ethereum aí subia 6,13% no fechamento de mercado. Números aí de petróleo futuro, o Brent então aí caindo forte, aí chegando aos $111,95 a cotação, enquanto o WTI também, negociação futura, voltando aos $110,01. Isso fez com que arrefecesse bastante aí a questão das commodities e o risco em relação à inflação e taxa de juros. Essa oscilação ainda está presente no mercado no dia de hoje. Nas primeiras horas do dia aí chegamos a ter uma variação positiva de mais de 3% aí no preço do petróleo, mas óbvio aí já trouxe um pouco mais de tranquilidade para os mercados no fechamento de ontem, dia 9. Olhando também aí um pouquinho aí para o cenário internacional, o índice VIX, né, o famoso índice do medo, que mede aí o risco, a volatilidade do mercado de renda variável. O índice VIX caiu 7,63%, ainda ficando acima dos 30 pontos, 32,45 pontos. Essa realidade aí não tem mudado muito nas últimas semanas, com o índice VIX acima dos 30 pontos ou próximo aos 30 pontos, mostrando aí uma grande aversão ao risco e grande volatilidade ainda para os mercados de forma geral. Metais futuro também uma desaceleração aí nos metais, nas commodities de forma geral. O ouro para o final de março sendo negociado a $1.998,30 a onça. Alumínio futuro caindo para $3.350 a tonelada. E o ferro refinado aí baixando dos $160, chegando a $157,59 a tonelada para fechamento aí no fim de março de 2022. Olhando também um pouquinho para o fechamento das ações que compõem o índice Bovespa, as principais altas aí ficaram por conta de CVC B3, CVC Brasil, que também tenta se recuperar das quedas aí que houveram durante essa semana, alta de 16,69%, onde as ações de CVC fecharam a cotação a R$ 11,58. NTCO3 Natura também tendo forte alta de 16,24%, e chegando aos R$ 23,97. BID11 também ganhando um pouco de espaço e subindo 15,17% a R$ 18,97. Gol 4 subindo 12,09% a R$ 14,74. E MRV3 subindo 10,91% e alcançando R$ 12,30, fechamento aí das principais altas na Bolsa Brasileira no dia de hoje, as ações que compõem o índice Bovespa. Olhando para as principais baixas, automaticamente aí as empresas ligadas a commodity foram as principais aí prejudicadas. Prio 3 liderando com queda de 6,44%, PetroRio fechou a R$ 26,14. 3R Petroleum também fechando aí com queda de 4,35% a R$ 37,36. Vale 3 também pela queda no preço das commodities, né, do minério de ferro,
também caiu 2,63% a R$ 94,19. BRAP4 caindo 1,90% a R$ 33,99, Bradespar. E PET3, as ações ordinárias de Petrobras, caindo 0,02% a R$ 34,68. Esse foi o fechamento do mercado brasileiro com as principais altas e baixas no dia de ontem. Olhando para o dia de hoje, dia 10, há alguns indicadores aí na agenda que vale a pena ficar de olho. Temos a divulgação do Índice Oficial de Empregos aqui no Brasil, do CAGED, que mostra a geração aí de empregos e, obviamente, pode dar um panorama aí dos próximos passos de retomada econômica e também mostra aí muitos detalhes e podem influenciar até mesmo questões aí de eleições 2022 e o mercado como um todo. Então, vale a pena ficar de olho nesse desdobramento. As vendas no varejo aqui no Brasil também divulgadas no dia de hoje, que também vale a pena ficar de olho, e no exterior um dia bem movimentado, com reunião da cúpula de líderes da União Europeia, que acontece aí com os principais líderes da União Europeia, primeiros ministros, aí que discutem questões aí de política monetária e também os próximos passos da economia. Essa é uma reunião importante, olhando aí para tudo que acontece aí nesse momento em Rússia e Ucrânia e principalmente os próximos passos aí e desdobramentos em relação à taxa de juros e até mesmo a realidade de inflação na Europa, que acaba nesse momento aí sendo uma grande preocupação. Hoje também nós temos aí a declaração oficial de política monetária do Banco Central Europeu, que pode, obviamente, trazer mudanças aí e expectativa em retirada de estímulos e também a questão de aumento de taxa básica de juros. Então, esse pode mexer bastante com o mercado diante de um cenário de perspectiva de inflação mais alta que nós temos agora. Temos divulgação do CPI lá nos Estados Unidos, que é o índice de inflação semelhante ao nosso IPCA, e esse índice também deve balizar algumas das decisões e próximos passos do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, tanto os pedidos contínuos quanto os pedidos iniciais, é divulgado no dia de hoje. E mais tarde aí nós temos também aí do meio para o fim da tarde a coletiva de imprensa aí do Banco Central Europeu, explicando um pouco aí da declaração de política monetária e falando um pouco sobre os próximos passos. Então também são indicadores importantes para ficar de olho no dia de hoje. Olhando um pouco para o ambiente político e aquilo que pode aí pesar no cenário financeiro no dia de hoje e nos próximos dias, o presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, aí ele anunciou a desistência da pré-candidatura à presidência nas eleições 2022 e disse que vai dar foco aí na questão do Senado, na sua reeleição e principalmente no trabalho aí diante da presidência do Senado. Isso abre uma prerrogativa aí para as conversas novamente aí com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que atualmente é filiado ao PSDB e pode se desfiliar aí para vir ser um pré-candidato aí à presidência pelo PSD, partido aí do Rodrigo Pacheco, e essas conversas a gente já falou um pouco sobre isso durante a semana. Além disso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, remarcou aí, né, indo contrário até mesmo aquilo que a base do governo gostaria, remarcou para hoje aí a votação sobre combustíveis que deveria acontecer no dia de ontem. E por isso aí, essa discussão volta no dia de hoje. Temos aí muitas situações que podem ser impactadas por conta dessa decisão. Também vale a pena ficar de olho nos desdobramentos. Apesar aí de, na próxima semana, provavelmente ser anunciada aí a chapa Lula-Alckmin, né, para concorrer aí, né, como pré-candidatos à presidência da República em 2022, partidos, né, PT e PSB, desistiram aí da federação partidária. Essa era uma discussão já mais antiga, falamos sobre isso aqui, principalmente aí por questões de apoio em alguns estados, né? O candidato ao governo do estado de São Paulo seria do PT ou do PSB, a mesma coisa em Pernambuco e outros estados. Diante de todas essas polêmicas, a desistência então de uma federação entre os dois partidos, que ainda devem manter aí, pelo menos aí, a questão da chapa presidencial
com Lula e Alckmin. Também, então, essas definições que podem aí ser comprovadas, né, ser corroboradas aí durante essa semana e o início da próxima, então também vale a pena ficar de olho. O STF, o Supremo Tribunal Federal, dentro daquele projeto de fake news para as questões de eleições, onde ele notificou aí os principais players de troca de mensagem, né, WhatsApp, entre outros, ele volta aí a tentar um contato com o Telegram, né, que foi quem não respondeu e não tem sede no Brasil nesse momento, na tentativa aí de combater aí as questões de fake news, disseminação de fake news durante as eleições 2022 e, obviamente, caso não aconteça esse contato, podemos ter a suspensão do Telegram, né, como é previsto aí pelo STF, e essas discussões podem mexer com o mercado durante os próximos dias. A Câmara de Deputados vai apreciar aí com urgência, né, foi votado aí um pedido de urgência e a CCJ da Câmara olhar o projeto de mineração em terras indígenas, né? Inicialmente aí o presidente Jair Bolsonaro já se declarou aí favorável à mineração em terras indígenas. Muitos deputados, muitos parlamentares aí são contrários e querem incluir os índios principalmente nessa conversa. Então vale a pena ficar de olho aí nessa urgência e nos desdobramentos em relação a isso. E por fim, o STF, o Supremo Tribunal Federal, terminou a votação e rejeitou o pedido aí para abrandar a condenação lá da lei do ficha limpa, que falávamos aí durante toda a semana. A ideia inicialmente aí de alguns partidos era que fosse reduzida aí o período de inelegibilidade aí dos condenados no ficha limpa. E isso aí não foi aprovado pelo STF, também podendo ter desdobramentos para eleições 2022 e para as próximas, então também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Olhando um pouquinho aí para ambiente econômico, no dia de hoje, os mercados aí começam a olhar não só para a questão de decisão de política monetária do Banco Central Europeu, mas olhando aí para as decisões de outros bancos centrais, né, como o Federal Reserve, e aqui no Brasil também a reunião do Copom, que acontece na próxima semana. Olhando aí para Estados Unidos, o mercado aí prevê uma alta, né, uma inflação mais longa aí nos Estados Unidos. Hoje, com a divulgação do CPI lá, nós podemos ter um panorama um pouco melhor, mas ainda assim, mesmo diante dessa realidade dos analistas, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, ainda está relutante em aumentar muito a taxa de juros e provocar automaticamente uma recessão, visto que o Banco Central norte-americano e o governo norte-americano querem estimular nesse momento a retomada econômica. Então, realmente aí um ponto bem complexo nesse momento e vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos, né? Principalmente aí a divulgação de índice e as próximas falas aí para a reunião do FOMC, que também deve acontecer aí na próxima semana. Olhando também um pouquinho para cenário brasileiro, com o petróleo caindo, né, como nós vimos aí no dia de ontem, e também o câmbio mais controlado por conta da entrada de recursos estrangeiros. Os especialistas e analistas já enxergam aí uma taxa Selic não ultrapassando os 13%, né? Diferente do que o mercado já estava começando a precificar, talvez aí com a crise na Ucrânia, aumento do preço do petróleo e possivelmente mercados aí correndo para moedas fortes, como a moeda norte-americana, que poderia aí desvalorizar o real. Nós poderíamos aí ter uma realidade diferente e também volta toda aquela especulação em relação à reunião do Copom na próxima semana, se teremos aí uma política mais agressiva, né, ou mais tranquila, com uma taxa aí abaixo ou até um ponto percentual, aquilo que já era previsto na última reunião, ou se o Banco Central vai aumentar a taxa básica de juros acima disso, né, chegando aí, como alguns especialistas já trazem, aí na casa de 1,5 pontos percentuais. Então vale a pena aguardar. Nesse momento aí, o Banco Central está no seu período de silêncio, então só teremos aí um retorno na quarta-feira da próxima semana, depois do fechamento de mercado. Olhando um pouquinho para a Europa e toda a realidade aí da crise entre Rússia e Ucrânia, o Banco Central Europeu também tem uma preocupação maior em relação aos bancos europeus,
por conta de inadimplência, né? Tanto inadimplência aí de empresas russas, quanto outras inadimplências por conta aí do cenário aí de guerra que acabou prejudicando muitas empresas e tende aí a aumentar a inflação também na zona do euro. Então essa é uma preocupação que pode aí mexer com a política monetária também da zona do euro e do próprio Banco Central Europeu. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. E diante aí de novas medidas financeiras que o governo brasileiro, através do ministro da Economia, Paulo Guedes, né, planejam aí um auxílio aí de mais de 100 bilhões mais de 100 milhões, desculpa aí, em financiamentos aí para empresas, diante dessa realidade que ainda não foi completamente divulgada como esses recursos serão distribuídos. Nós temos também aí alguns setores, como o setor de bares e restaurantes, liderando aí os atrasos no Pronamp, né? Pronamp que durante 2020 e 2021 foi muito utilizado aí para recuperar empresas, e um dos setores mais afetados, aí, setor de serviços, bares e restaurantes, que ficaram muito tempo fechados, lideram aí as parcelas em atraso. Lembrando aí, muitas dessas parcelas, muitos desses contratos, eles têm aí o governo como um garantidor, então isso também afeta a economia brasileira e volta toda aquela preocupação também da Febraban em relação à inadimplência para 2022. E por fim, o presidente do Banco Central, Campos Neto, aí discute com os senadores, já falamos um pouquinho sobre isso aqui. Tem 3 projetos hoje aí sendo discutidos por turmas no Senado em relação à regulação de criptoativos. Então essas conversas também começam a tomar mais corpo juntamente aí com algumas áreas do Banco Central brasileiro, e podemos ter mudanças nesse sentido com regulação aí de criptomoedas e criptoativos. Esse é um ponto também que pode movimentar o mercado nas próximas semanas. Olhando agora um pouquinho para cenário corporativo e aquilo que pode mexer um pouquinho com o mercado no dia de hoje e nas próximas semanas, tivemos aí no dia de ontem mais um ataque hacker contra uma varejista, né? Foram 3 ataques já nos últimos 6 meses contra varejistas, deixando algumas fora do ar, outras, como aconteceu ontem com o Mercado Livre, a questão de vazamento de dados de usuários. E o Procon de São Paulo, inclusive, já notificou o Mercado Livre, pois inicialmente aí, dados de 300 mil usuários aí foram vazados por conta desse ataque hacker. Isso também pode mexer com o mercado, um mercado aí que está bem frágil no momento, né, a questão das varejistas, e por outro lado também a questão dos cyberataques, que também tem preocupado bastante. Já falamos disso durante essa semana. Dentro dessa realidade desse setor aí de cyberataques também e proteção cibernética, o setor de gerenciamento de senhas aí tem crescido e a demanda aí aumentado também, um setor que promete aí ter crescimento. Lembrando, não trazemos recomendação de compra ou venda aqui, apenas notícias que podem impactar alguns setores específicos ou todos os setores do mercado financeiro e cenário também corporativo. As pessoas normalmente utilizam senhas parecidas ou utilizam a mesma senha em diversos aplicativos, e isso acaba gerando um problema quando tem esses vazamentos de dados. Por isso, esses aplicativos de gerenciamento de senha começam a ser mais utilizados aí pela população de modo geral, principalmente esse crescimento sendo maior aqui no Brasil. Hoje temos aí a votação da recuperação judicial da Samarco, né, pelos credores, e os bastidores aí dizem que provavelmente deve ser rejeitada a proposta de recuperação judicial aí pelos credores. Isso também pode trazer alguns desdobramentos, inclusive aí comprometendo também a questão de Vale, né, por conta aí do desastre lá na barragem de Brumadinho, que envolvia aí a Samarco, de Mariana, na verdade, né, que envolvia aí a Samarco e uma subsidiária da Vale. Então, o Vale também ficar acompanhando esses desdobramentos aí durante o dia de hoje. Tivemos na semana passada aí algumas empresas entrando também com um pedido para que o CAD revisasse ali e rejeitasse aí a venda de alguns ativos da Oi Móvel. No dia de ontem também tivemos a aprovação final ali, onde o CAD confirmou aí a venda desses ativos. E então continua aí esse desenvolvimento no setor de telecomunicações. Inclusive ontem tivemos forte alta aí das ações de Oi por conta dessa decisão.
Voltamos a frisar que não tem recomendação de compra ou venda de ativos, apenas notícias que mexem com o mercado. E outro ponto importante é ficar de olho no dia de hoje é a divulgação de balanços. Ontem tivemos aí boas divulgações aí de balanços do quarto trimestre, algumas mostrando aquilo que já se imaginava, outras aí trazendo algumas surpresas. E para hoje temos aí divulgação de balanços do quarto trimestre de 2021 de Grupo Mateus, Arezzo, C&A, Lojas Quero Quero, Santos Brasil, Smart Fit, Tenda, Vivio, Celesc e GetNet, que hoje divulgam seus balanços e certamente acabam aí mexendo direta ou indiretamente com o mercado. Agora já são 6h24 da manhã, olhando um pouquinho aí para a abertura e fechamento de mercado, nós já temos aí as bolsas asiáticas fechadas. Olhando inicialmente aí para a bolsa chinesa, ela aproveita aí o fluxo de redução no preço do petróleo e as altas das demais bolsas no dia de ontem, surfa um pouquinho esse movimento e fechou aí a 12.370 pontos, uma alta de 2,18% no dia de hoje, fechou às 5h30 da manhã a bolsa na China. Olhando já para a bolsa Nikkei no Japão, essa subiu um pouco mais, quase 4% de alta também, refletindo a queda aí no preço do barril de petróleo no dia de ontem e de outras commodities. A alta foi de 3,94% às 3 da manhã e a bolsa Nikkei voltou aos 25.690 pontos. Já olhando o restante dos mercados, uma volatilidade, como falávamos anteriormente, no petróleo no dia de hoje, que em alguns momentos já chegou a subir mais de 3% somente aí nas primeiras horas do dia e obviamente traz uma certa volatilidade para o mercado. Após as fortes altas de ontem, também a tendência aí é de uma realização grande de alguns ativos, de alguns investidores, e por isso aí a maioria das bolsas opera aí com uma tendência negativa no dia de hoje. O DAX na Alemanha cai 1,50%, o CAC na França cai 1,45%, e no Reino Unido nós temos uma queda de 0,75% nesse momento, 6h26 da manhã. O pré-market dos Estados Unidos é semelhante, com as bolsas aí operando em leve queda. Temos Dow Jones aí caindo 0,50%, S&P 500 caindo 0,45% e Nasdaq cai 0,55% nesse momento. Óbvio que o mercado é soberano, temos muitos indicadores que podem potencializar ou trazer um movimento aí diferente para as bolsas no dia de hoje, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e acompanhar tudo que acontece no mercado para que tenhamos aí um bom fechamento. Olhando um pouquinho aí para o índice Bovespa, tendência de seguir as bolsas internacionais. Ontem aí subimos forte, um pouco menos do que a maioria dos mercados. Isso também, juntamente com o fluxo estrangeiro, pode fazer com que haja uma realização menor na bolsa brasileira, uma continuidade dessa tendência de alta e talvez um descolamento em relação ao mercado, mas reforçamos aí que o mercado é soberano e podemos aí ter muitas surpresas até o final do dia. Olhando um pouquinho aí para o restante das situações, 6h27, amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para falar aí de tudo que aconteceu, para esse olhar mais amplo aí para aquilo que pode impactar o mercado no final dessa semana e já olhando para o início da próxima. Desejo um bom dia de trabalho, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.